te ensinando o tarô como se você fosse uma criança de 5 anos de idade. Então não tem como você sair daqui sem ter entendido como que ele funciona. Tarô é um oráculo de cartas, porém existem vários oráculos diferentes, como por exemplo, o baralho cigano. O baralho cigano não é tarô. Temos também aqui um oráculo de cristais. Isso daqui não é tarô. Nós temos esse outro oráculo que ele leva tarô no nome, que é o fitoenergético, tarô fitoenergético, mas ele não é tarô. Isso daqui não é tarô. Para ser considerado tarô, precisa ter 78 cartas, precisa ter os 22 arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores são como se fossem os segredos da vida, os grandes segredos da vida. O nosso processo evolutivo aqui na Terra. Os nossos aprendizados mais profundos. São as fases e os ciclos que todas as pessoas no mundo vão passar. Tem as representações das quais qualquer pessoa consegue entender. Ele fala com você por meio dos arquétipos, por meio dos símbolos, por meio das cores. Então qualquer pessoa consegue ler tarô. Tem sim as pessoas que têm um dom, que aprendem com mais facilidade, mas não é por conta disso que ela não precisa ir estudar. Mas se eu te mostrar essa carta aqui, você consegue me dizer o que ela significa? Mesmo sem ter lido nenhum livro de tarô. Porque o tarô é uma ferramenta que ele vai se comunicar com você por meio dos símbolos. Então, se uma criança literal de 5 anos pegar um tarô, ela consegue ler. Ela vai ler de uma forma intuitiva. Existe a tarologia, que é o estudo das cartas, então você estudar todos os símbolos do tarô, você entender sobre os símbolos, arquétipos, as cores, a simbologia que contém todo o tarô. Existe sim esse estudo que é muito importante, principalmente se você quer trabalhar com isso, mas existe a cartomancia. A cartomancia é a adivinhação com as cartas. As cartomantes antigas, as nossas ancestrais, por exemplo, não tinham como estudar tarô. Estudar tarô era coisa de gente muito rica. Então elas não conseguiam estudar tarô, mas elas conseguiam ler tarô e adivinhar o futuro da pessoa com o tarô. Como? E é isso que eu vou te ensinar aqui. As imagens do tarô, ela está presente no inconsciente coletivo de todas as pessoas. Então vamos começar aqui com os arcanos maiores, que vai do louco até o mundo. O louco é o tudo e o nada. O louco é o 0, mas também é o 22. E nós temos o 21, que é o mundo. Então, 22 arcanos maiores. Começa com o louco e termina com o mundo. E todas as cartas, desde o louco, o mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador, todo esse caminho é o nosso caminho evolutivo. Então todo mundo já passou por um processo, por um período de louco na vida. Todo mundo já passou por um processo na vida de mago. Todo mundo já passou por um processo de sacerdotisa. Então todas essas cartas falam de processos que a gente vive. Hora ou outra, não tem como escapar, faz parte da nossa evolução. Então, sempre que essas cartas saem na mesa de jogo, isso representa que você está passando por um processo de evolução, por um processo mais profundo. Os arcanos maiores falam dos grandes segredos. E um grande segredo para você conseguir ler e interpretar as cartas é olhar o símbolo da imagem, é ver como que ela te toca. O que você sente, qual é a primeira coisa que você vê, o primeiro símbolo que você vê? Você olha primeiro para o anjo, primeiro para os dois? Você olha primeiro para a montanha no fundo? O que te chama mais atenção de primeira é onde você deve colocar a tua atenção. É onde está a resposta da qual você deseja, da qual você precisa naquele momento. Então esse é o grande segredo para você ler as cartas de tarô. Não é você decorar a palavra-chave, porque isso é um grande erro, Decorar a palavra-chave vai deixar a sua leitura extremamente robotizada, sem nenhum aprofundamento, muito racional. E quando a gente fala de leituras, de símbolos, unindo a espiritualidade ou não, é importante você deixar a sua intuição fluir junto de você.
Você já entendeu, o primeiro passo você já entendeu, que nós temos os arcanos maiores, o louco, que mostra o início, o impulso, o mago, que fala da movimentação, do potencial de cocriação, a sacerdotisa, que fala do processo mais introspectivo, de intuição, segredos, a imperatriz, que fala de um processo de crescimento, de fertilidade, de expansão, traz toda a força do feminino. Aí quando a gente vai para o imperador, é o pai. A sacerdotisa é a mãe, o imperador é o pai. Da liderança, da estrutura. Depois nós temos o hierofante, que é o papa, que fala das leis da comunidade, das ordens, dos estudos religiosos, do que é certo socialmente dito. Depois nós temos os amantes, que é quando a gente se encontra em momentos de escolha, dúvida, de amor romântico. É o carro, que fala de avanço, fala de movimento, de conquistas. Temos a força, que é quando a gente precisa encontrar a nossa força interior. Saber lidar com os momentos desafiadores com sabedoria, com delicadeza. Depois nós temos o eremita, que é aquele processo de introspecção, de se afastar, de saber encontrar a sua própria luz. Olha como a própria carta já vai estar se comunicando com você. Depois nós temos a Roda da Fortuna, que é o arcano de 2026, que fala de movimentos, de altos e baixos, de sorte, mas também de azar, se ela vier numa posição ruim no jogo, mas fala de movimento, fala de destino, fala de karma, questões que voltam para ser resolvidas. Nós temos o arcano da justiça, depois nós temos o pendurado, que fala de um processo de pausa, um processo de estagnação. A gente passa pela morte, então tudo que estava preso, estagnado, morre, muda. Cada um dos arcanos, eles estão conectados um com o outro, é como se fosse realmente um processo de evolução, um processo de crescimento. Depois nós temos 14, que é a temperança, o equilíbrio. Nós temos a carta 15, que é o diabo, que fala dos desejos, dos aprisionamentos, das relações tóxicas, situações tóxicas. E depois do diabo, o que acontece? A torre. O diabo, depois de você enfrentar os seus desejos, os seus impulsos, situações tóxicas, vícios, você passa pela torre, que é a desconstrução de tudo que não estava bom, de tudo que não estava saudável. A torre é um movimento espiritual, porque nós temos um raio caindo sobre a coroa. E a torre fala desses momentos de caos, de ruptura, mas é para o teu bem. Por quê? Porque depois a gente tem a estrela. A estrela fala de esperança, de fé, de espiritualidade, de você despir do ego, estar aberta para a conexão e para seguir o seu destino. Depois nós temos 17 e 18, nós temos a lua. A lua é quando você acessa as profundezas do seu ser, do seu psiquismo. É quando você acessa os seus medos, quando você não consegue ter clareza para onde ir. A lua fala muito também de ancestralidade, dos nossos processos mais intuitivos, para você ter noção de como que tudo tem um significado e você consegue aprofundando cada vez mais, olhando para a imagem. Todo mundo sabe o que significa uma lua. Todo mundo viveu um momento de lua. Temos o sol, que traz a clareza, que traz a felicidade, a iluminação, tudo muito bem visto, tudo iluminado. Depois do sol nós temos o julgamento. E é muito engraçado uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vou terminar aqui os arcanos maiores. O julgamento fala de um processo também de karma, um processo de colheita. Você plantou, você vai colher. Questões do passado vindo à tona pra você. E depois nós temos o mundo. O mundo é a completude, a realização. Cheguei onde eu precisava chegar, passei por muita coisa, mas agora já estou transcendendo. Muito interessante você analisar cada uma das cartas e ver qual é mais difícil para você entender. Eu gosto muito da simbologia do julgamento, mas é uma carta que eu sempre tive mais dificuldade de conseguir me aprofundar nela.
E as cartas que você tem mais dificuldade, você pode andar com elas. Então você olha para ela, você vê as cores, os símbolos, escreve intuitivamente, você passa o dia olhando para ela, olha para ela antes de dormir, medita com ela. Tudo isso vai fazer com que você consiga se conectar com a força desse arcano e entender na pele, na prática, como que ele funciona com você, sabe? Então também é legal você passar pela jornada do louco, que é você separar 22 dias para você se conectar com os 22 arcanos. Então, no dia 1, você pega o arcano do louco, você dorme com o arcano do louco, você fica olhando para o arcano do louco, você olha, tira uma foto, você escreve sobre ele, você vive o seu dia e você vai perceber que muitas coisas vão se relacionar para trazer essa energia para o seu dia, porque você vai estar conectada com essa força. Aí no dia 2, você se conecta com o mago. Então você coloca o arcano do mago no seu celular, dorme com ele embaixo do travesseiro, medita segurando ele. São formas de você se conectar com esse arcano. Eu não acho muito interessante você estudar o tarô vendo os significados e querer apenas decorar a palavra-chave. E é isso que vai te trazer a dúvida, o branco na hora da leitura, porque você não se conectou com o seu baralho, você não se conectou com a simbologia. Então é claro que quando você for abrir um jogo com 3 cartas que seja, você vai ter branco, porque você só decorou. E o tarô não é sobre decorar o significado, isso é o maior erro que você pode ter. E essa é uma forma de você se conectar com todas as cartas, de você entender como que ela se manifesta na sua vida. Teve um dia, inclusive, que eu tirei o arcano da torre, e as pessoas têm muito medo, né, do arcano da torre. E sabe o que aconteceu no dia? Eu tava fazendo faxina em casa, eu precisei tirar tudo que tava dentro de uma mesinha, então eu desmontei a mesa inteira, limpei, tirei, e é literalmente a carta da torre. Então você vai ver que quando a gente faz leituras mais pontuais, assim, nem sempre é um desastre. Pode acontecer de um dia que você tirar o arcano da torre e você pegar uma tempestade muito feia, pode acontecer alguma coisa quebrar, putz, quebrei um copo. Então você vai viver a tua vida, se conectar com os arcanos, porque eles vão estar se comunicando com você. Você percebe as cores, se tem pessoas na imagem, as pessoas estão sentadas. Quando a pessoa está sentada, normalmente é uma energia mais estagnada, mais parada. Se a pessoa está em pé, é uma energia mais ativa, de mais movimento, de mais ação. Se a pessoa está se movimentando, o que ela está fazendo, para onde ela está indo, tudo isso são formas que vão te ajudar na sua leitura mais intuitiva. Depois nós temos os arcanos menores, que eu vou passar de uma forma mais rápida. Aí os arcanos menores, nós temos o naipe de ouros. Naipe de ouros fala do quê? É fácil, ó. Pensa, ouro, o que é ouro? Dinheiro, prosperidade, matéria, tudo que eu posso tocar. Ok, então ouro é dinheiro. E o naipe de ouros representa o elemento terra. Nós temos paus. Paus representa a nossa carreira, o nosso desejo, o nosso impulso, porque ele é representado pelo elemento fogo. Temos espadas, que todo mundo tem muito medo, porque espadas representa o nosso mental, é o elemento ar, então como que a gente pensa, como que a gente se comunica. E no tarô, espadas é um dos naipes mais desafiadores. Copas, elemento água, fala de sentimentos, de trocas emocionais, traz a força do elemento água que carrega a purificação, a fluidez. São esses 4 elementos. Então, sempre que sair um elemento de copas, vai estar falando de algo mais relacionado ao emocional, ao sentimental. Sempre que sair espadas, vai estar falando de algo mais do intelecto, da mente, da comunicação. Sempre que estiver falando de paus, é algo relacionado à forma da pessoa fazer aquilo, a carreira, a iniciativa. E ouros, a dinheiro, a prosperidade, a vida material. Quando a gente fala de tempo, o mais rápido aqui é espadas, ar, por conta do elemento ar, e o paus, que é o elemento fogo. Então são os elementos mais rápidos de acontecer. Se você perguntar, tal coisa vai demorar para acontecer? Se vier algum desses dois, é um pouco mais rápido. Agora, se vier ouros ou copas, pode ser que demore um pouco mais. Então também tem esse aspecto dentro da sua leitura. E nós temos a carta da corte. A corte sempre vai estar falando ali de alguma pessoa. Pode ser você, pode ser uma outra pessoa. Nós temos a rainha, o rei, o cavaleiro
e o pajem. Então é como se fossem pessoas mesmo. Então você imagina num rei, você imagina uma pessoa um pouco mais estruturada, uma pessoa que tem o domínio daquele elemento. Agora você pensa no pajem, é quem está começando, é quem não tem o domínio daquela energia ainda. Se a pessoa está vibrando no pajem, a pessoa está no começo daquela energia. Se a pessoa está vibrando no cavaleiro, a pessoa já está movimentando, porque o cavaleiro traz a energia de movimento, mas ainda não é tão estável. Se a pessoa vibra na rainha, nós temos essa energia estabilizada. Só que se vibra no rei, nós temos total domínio e sabedoria sobre aquele naipe. Então, o segredo que eu tenho pra te dar é, assim que você for ler os arcanos, sempre olhe o que ele tá fazendo, quais são as cores predominantes, qual é o naipe daquela carta, como que tem mais pessoas, quais são os símbolos presentes. Então, analisar esses aspectos vai fazer com que você consiga fazer uma leitura de tarô. E é importante você entender que vai depender muito do contexto, cada pessoa tem a sua forma de jogar, nem todo mundo vai ter a mesma interpretação sobre aquele arcano. É importante você estudar, só que não é legal você decorar palavra-chave. É treino, é treino. Por exemplo, se você pergunta, eu vou receber um aumento em até 3 meses? E vem esse arcano aqui, o que você acha? O que você acha? Não, é um naipe que fala de ouros, de dinheiro. Então o tarô ele respondeu especificamente sobre a sua dúvida, mas são 2 pessoas precisando de ajuda, 2 pessoas necessitadas, então não. Pergunta, posso confiar no meu namorado? E vem esse arcano aqui, o que você acha? Não, é um arcano que fala de mente, de comunicação, elemento ar, né? Mas o que ele tá fazendo? Ele tá fugindo, parece que ele tá roubando. Então, não, você não pode, porque a própria imagem ela já vem trazendo a resposta para você. Você não precisa saber palavra-chave, autossabotagem, engano, roubo, furto. Você não precisa disso, é só olhar a imagem. É claro que você precisa entender a simbologia, a tarologia, mas você consegue fazer leituras de formas mais intuitivas, desde que seja para você, desde que seja para ferramenta de desenvolvimento da intuição, por exemplo. É uma forma de você desenvolver a sua intuição, é uma forma de você desenvolver, inclusive, a conexão espiritual, caso faça sentido para você. O que eu posso esperar, o que vai estar acontecendo na minha vida em até 3 meses? Vem o 8 de ouros, trabalho. Você vai estar trabalhando em algo, você vai estar aperfeiçoando, aprimorando, lapidando algo na sua vida, construindo algo para você. E assim por diante. E se você quer aprender um pouco mais, eu tenho um e-book que é Bruxaria com Tarô, do qual eu te ensino a se conectar com os arcanos. Eu trago o significado de todos os arcanos, lado luz, lado sombra, como usar para fazer magia, ritual, para ativar alguma energia na sua vida. Ele é R$80. Se você tem interesse, me manda uma mensagem no WhatsApp. O link tá aqui no perfil. Muitíssimo obrigada. Acho que eu consegui te ensinar um pouquinho sobre tarô em 20 minutinhos. E até a próxima.